O workshop de hoje ele vai ser sobre o João de Ferro, né? É um conto dos irmãos Grimm. Existe um livro de mesmo nome chamado João de Ferro, um livro para homens, do Robert Bly. Eu tirei algumas coisas dali, mas não fiquei preso só a esse livro, né? Senão acho que não faria sentido fazer um workshop repetindo tudo que ele está dizendo. Então eu trouxe aí informações dos principais livros que eu identifico na psicologia analítica como referências para o estudo do masculino. São eles Ri, A Chave do Entendimento da Psicologia Masculina, A Sombra de Saturno, de James Hollis. É um outro livro assim fantástico. Uma breve introdução antes de iniciar o conto sobre a iniciação masculina. 5 estágios de desenvolvimento saudável. O primeiro, que é dividido em 2 estágios, é a ligação com a mãe no primeiro momento e depois a separação dela. O segundo estágio é a ligação com o pai e depois a separação dele. O terceiro estágio é a chegada do velho sábio ou da mãe masculina. Depois vai ter um slide que eu vou falar sobre cada um desses daqui, então eu não vou ampliar eles agora. Tá joia? Só para a gente ter referência, e depois no slide eu vou repetir lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O quarto seria o estágio do guerreiro, da liberação do poder oculto ou força interior. E o quinto, o casamento sagrado, né? Também conhecido aí como Hieros Gamos. A gente vai ampliar esse conteúdo aí mais para frente. Sobre o herói, um livro que eu sempre indico, que é a melhor referência disparada sobre esse tema, é o livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Também é esse livrinho aqui, né? É um livro maravilhoso. Ele vai falar sobre os vários estágios da jornada do herói. Aqui eu vou ir citando aos poucos, vou até ressaltar algumas, mas não vou ficar falando uma por uma, porque não vai ser o foco aqui. Mas eu queria, então, começar assim com essas perguntas, né? Qual é o significado do herói? O que significa ser herói? Esse é um conceito que a gente pode dizer que vem se atualizando de tempos em tempos e que, apesar de existir um roteiro para a jornada do herói, a gente identifica diversos tipos de formas diferentes de trilhar esse caminho, né? Então, uma pergunta que vem depois disso seria: qual é o herói necessário nos dias de hoje? Essa pergunta eu vou deixar sem resposta por enquanto, porque eu pretendo responder ela ao longo da apresentação, né? Ressaltando algumas características do cenário atual e, ao mesmo tempo, colocando algumas provocações, ressaltando também alguns desafios e problemas para o herói dos dias de hoje, né? Trouxe aqui um item com o herói grego, onde a gente mostra aqui diferentes heróis para destacar como que cada um tem características muito diferentes, né? Mesmo dentro de um mesmo sistema religioso, né, ou mitológico, a gente tem ali a figura do Hércules, do Ulisses, do Teseu, do Aquiles. O Hércules, na época, num período mais clássico da era grega, ele era aquele exemplo a ser seguido. E a epopeia que ficou mais famosa são os 12 trabalhos de Hércules, né? Na Grécia ele era conhecido como Heracles. E ali a gente vai ver
uma jornada muito interessante, aonde ele vai, inclusive, passar por alguns estágios do que a gente vai ver aqui na jornada do príncipe e do João de Ferro, né? O Ulisses era aquele herói que era o herói mais trickster, mais malandro, né? Ele não conseguia, diferentemente de Hércules, ele não conseguia as coisas na força, na brutalidade. Ele conseguia tudo dando um jeitinho, né? Ele dá a ideia do cavalo de Troia, e com isso ele consegue a vitória para os gregos contra Troia. Ele, no retorno, né, que ficou imortalizado aí como a Odisseia, num poema épico de Homero, a gente vê várias aventuras de Ulisses e é um dos heróis mais divertidos que eu conheço, mais interessantes, né? Também aí eu vou ir citando várias referências mitológicas aqui, tá, gente? Até se alguém quiser ir anotando e depois perguntar, mas enfim, tá tudo registrado nos slides também. Teseu é um outro herói que não se deu muito bem, né? É um exemplo do herói que sofre como todos nós, né? E acaba tendo um final trágico. Quem não conhece a história inteira de Teseu, porque Teseu ficou muito famoso pela história do Minotauro. É basicamente o trecho que o pessoal conhece, né? E se a gente recortar só o trecho do Minotauro, ele cumpre com toda a jornada, né? Mas quando a gente pega a história dele inteira, a gente vê que ele vai falhar em diversos processos da jornada do herói. É bem interessante. Ele é uma representação mais humana. E Aquiles é aquele herói que escolhe a honra, né, e a glória ao invés da vida, da boa vida, né? E morre cedo, morre jovem, morre no ápice. E separei aqui também um item chamado De Tarzan a Homer Simpson, né? É um livro de Sócrates Nolasco, um livro difícil de achar, esgotado, mas um livro bem interessante onde né, esse psicanalista vai fazer uma relação do Tarzan, que era o mais próximo do que a gente vai chamar aqui hoje no nosso workshop como o homem natural, o homem selvagem, né, ao Homer Simpson, que é o homem, vamos dizer assim, abobalhado dos dias de hoje, né, aquele que é trapalhão, aquele que muitas vezes se dá mal, aquele que não tem iniciativa, né? Então, o que aconteceu aí nesse percurso, né, entre Tarzan e Homer Simpson, como a gente chegou aqui, né? Então, vamos fazer uma breve introdução do conto. O conto do João de Ferro, ele foi coletado pelos irmãos Grimm na época que eles fizeram uma grande coletânea, né, em vários países da Europa, em 1820. Estima-se que ele tem origem milenar, mas não se precisa em que ponto da história, né? O Robert Bly fala até de talvez ele ser da época dos Sumérios. Não sei de onde ele tirou essa referência, tentei achar, mas ele foi o único que falou sobre isso. Fiz algumas adaptações, depois eu vou compartilhar o conto em PDF na íntegra no grupo, né? Uma ressalva que eu quero fazer, esse workshop eu coloquei como as chaves do psiquismo masculino, porque a gente vai evidenciar algumas características da jornada do masculino. Mas a maior parte das coisas que eu vou falar aqui, ela se encaixa tanto para o homem quanto para a mulher. Tá joia? Não porque aqui é para a gente entender arquetipicamente, simbolicamente, né, qual é a questão que pega para o homem, né, em alguns aspectos, mas de resto, e eu vou pontuar isso, né, a relação com a mãe, por exemplo, no homem tem uma questão mais específica, mas os diversos outros pontos, a maioria vai servir aqui tanto para homem quanto para mulher, né? É interessante, eu sempre faço essa observação, aqui até hoje tem bastante homens comparado com
o que normalmente dá, às vezes dá 1, 2, né? Mas ainda assim é a minoria em relação às mulheres, né? Que parece que estão aí muito mais presentes na busca pelo autoconhecimento. E seria muito bom homens terem acesso a esse tipo de conteúdo, né? Esses 3 livros que eu citei, o Ri, o Sob a Sombra de Saturno e o João de Ferro, do Robert Bly, eles deveriam ser leitura obrigatória para todo homem, porque eles trazem muitas informações importantes, né? Que eu tentei condensar aqui, traçando paralelo com as imagens do conto. Primeira parte. Contextualizando, a primeira parte é quando os caçadores começam a ir para a floresta e não voltam. E o rei entende que existe alguma coisa errada ali, né? E quando ele manda um resgate, né? Quando ele manda mais caçadores para resgatarem esses homens que ficaram perdidos, nenhum volta, então ele decreta que aquilo não é mais território seguro para se ir. E aí é como se aquela floresta tivesse amaldiçoada, então. E anos passam até que alguém resolve ir. A gente vai chegar lá. Então, o primeiro símbolo que eu quero enfatizar aqui é o da floresta assombrada. Eu coloquei aqui o subtítulo O Inconsciente. A floresta assombrada, ela vai representar no psiquismo humano aquelas áreas do nosso inconsciente que estão reprimidas, né? Que estão proibidas de serem acessadas, né? A psicanálise tem um termo para isso que é o recalque, né? A gente recalca um conteúdo que o ego tem dificuldade de lidar, e esse conteúdo ele vai ficar ali no inconsciente ganhando, né, armazenando energia psíquica até que ele ganha força o suficiente para invadir, né, o consciente. E isso a gente chama na psicanálise de retorno do recalcado. E aqui a gente tem um exemplo perfeito disso, né? Algo começa a crescer ali na floresta até que, de repente, não é mais seguro e se cria aí um bloqueio, né? Se cria aí esse mecanismo de defesa, que é o recalque, é a proibição da entrada na floresta. O James Hollis, no Sob a Sombra de Saturno, ele fala aqui para a gente... O conto começa com caçadores desaparecendo na floresta. Psicologicamente, isso significa que, por mais competente que possa parecer a corte, o centro consciente da personalidade, algo está incorreto. Energia está sendo roubada da vida consciente. Aqui ele já faz uma análise, né, da corte com o centro consciente da personalidade. Ali é onde a gente tem o rei, ali é onde a gente tem o povo, né, ali é onde a gente tem os elementos que estão visíveis. A floresta é um lugar onde você tem que entrar e o seu campo de visão fica muito limitado, né? Existem animais selvagens, existem diversos tipos de perigos, mas como diria o Joseph Campbell, também existem ali delícias impossíveis, né? É um termo que ele usa que eu acho muito interessante. Então, guarda tesouros e segredos também importantes, né? Então aqui a floresta assombrada como essa parte do inconsciente que é sombria. Diferentemente do Freud, o Jung não entende que todo o inconsciente seja negativo, seja reprimido, seja o lugar dos afetos que o ego não tem condições de lidar, né? O Jung entende o inconsciente como algo muito mais amplo e que inclusive chega a ter esferas coletivas, que é o campo dos arquétipos. Ali, então, esses conteúdos desconhecidos, eles podem se tornar ameaçadores apenas porque nós reprimimos eles. Então, eles se deformam. Assim como a gente vê nos sonhos, a imagem, né, nos pesadelos, imagens que nos atacam, que nos agridem, que querem nos destruir, que vêm com violência, agressividade.